A influenciadora Roma Gaga foi detida pela polícia militar em São Paulo após uma confusão em um hotel na Rua Augusta. Segundo a polícia, ela teria iniciado uma transmissão ao vivo e ficado nua em uma área comum do estabelecimento. O caso foi registrado como desacato, ato obsceno, ameaça, embriaguez e invasão. Caramba, muita coisa aí. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. É muito crime para pouco tempo. O que que essa mulher aprontou? Pois é, Sophie. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é quem é a Roma Gaga. Porque ela é uma influenciadora, é humorista, ela é muito famosa na televisão brasileira e participa de alguns programas como o da Eliana. Tem milhões de seguidores só nas redes sociais, só no Instagram ela tem mais de 2 milhões de seguidores, assim como o TikTok também. Então ela é famosa em determinados espaços. A Roma Gaga é uma mulher trans. E aí é exatamente esse divisor entre o que a Roma Gaga conta de versão do que aconteceu e o que a polícia aponta, né, no outro lado para a sua prisão. Começamos com a história de que a Roma Gaga estava em um hotel na rua Augusta. Segundo a influenciadora, que a gente vai passar agora o primeiro vídeo, ela conta que houve um racismo, ofensa contra um amigo dela, um homem negro, e contra ela, o gerente, uma pessoa do estabelecimento, teria chamado a Roma Gaga de traveco, um termo, né, extremamente violento e pejorativo. Diante disso, ela vai à delegacia voluntariamente, porque a polícia não foi até o local, ela vai até a delegacia registrar a ocorrência quando acontece aí outra confusão e tem aí outra versão, e é justamente com uma confusão com o delegado, que ele aponta que houve desobediência, desacato, que ela teria tirado o sutiã dentro da delegacia. Então, tem outras coisas que aconteceram posteriormente. Vou te pedir para trazer primeiro, Sophie, por favor, o primeiro vídeo, que a Roma Gaga vai falar, está saindo do carro da delegacia, da polícia já, e ela fala um pouco do que aconteceu para aquelas pessoas que estavam ali, aqueles jornalistas que ficam ali na porta de determinadas delegacias para pegar alguns flagrantes. Foi assim que a gente teve informações sobre o que aconteceu primeiro com essa mediante, essa humorista. Como é que tá? Como é que foi, filha? Por favor? Hein? Horrível. Tá. Os policiais são maravilhosos, mas o delegado muito abuso de poder, né? E agora? Você tem advogado? Como é que você vai fazer? Tô sem comunicação, me tiraram tudo, você acredita? Aí eu tô levando, né? Porque eu respeito muito a justiça. Você já tem advogado? Tô sem celular, me tiraram tudo. O delegado pegou meu celular, o delegado 78DP, tirou. Você não tem advogado? Não tenho. Tem advogado, pegaram tudo, não tem como ligar. Eles vão levar você para um presídio Não sei, normal, não tô sabendo. presídio feminino, o que é que você O acha? que fica mais rastro é porque eu tava defendendo um amigo meu de racismo, o cara chamou... E você fez uma live Entendeu? na hora da Eu sei que a prisão. gente é político, o pessoal julga a gente, né? A religião julga, a gente quer travesti. Como é que foi lá no hotel? O que é que aconteceu? O cara xingou meu amigo de macaco, meu amigo gay, e me chamou de traveco, exatamente. E eu vim denunciar. Eles não me trouxeram, eu vim porque eu achei que eu ia ser como vítima. Aí, inclusive, uma mulher daqui que trabalha aqui, ela que falou, algema ela, sabe? Os policiais maravilhosos, agora matou, né? Como é que tá? Como é que foi, filha? Pronto, Sophie. Os Então, essa foi a policiais primeira maravilhosos, versão. mas a Mapô. Desculpa Ela já que. aponta, né? Ela já aponta, né? O fato de ser uma pessoa trans, uma mulher trans, o tratamento na delegacia já foi um tratamento diferente. É a primeira Claro, informação que a gente traz claro. aí. Em relação à Roma Gaga. E depois eu vou te pedir para trazer agora o segundo vídeo, quando ela já foi solta, ela estava ao lado do advogado. Teve algumas publicações de final de semana da Leo Aquila, inclusive, que apontou: olha, a gente conseguiu um advogado, a gente está na delegacia, estou acompanhando o caso. E esse advogado tinha acompanhado desde o início, né, o que estava acontecendo, aceitou o caso e conseguiu a liberação em 24 horas da Roma Gaga, porque ela não apresentava aí nenhum risco à sociedade, né? Então, vou te pedir para trazer o que eles falam logo após essa liberação, por favor.
Depois de todo esse processo, gente, que houve com a Roman Gaga, por questão dela ser presa, eu estou aqui tanto com o advogado dela, né, como também com a Roman Gaga, o doutor Chamorro, e estamos aqui, né, prestando essas suas condolências e principalmente, gente, ele vai falar a respeito de tudo que aconteceu de ontem para hoje e principalmente acerca de como ela foi tratada. Inicialmente, a defesa conseguiu agora nesse momento a liberdade provisória da Roma. Passamos a madrugada fazendo o pedido de liberdade e no fim conseguimos a concordância, né, do Ministério Público com os nossos argumentos e a colocação da Roman Gaga em liberdade por parte do juiz de direito que acatou as nossas fundamentações. A Roman Gaga não representa nenhum perigo para a sociedade e ela merece e tem o direito de responder a esse inquérito ou a esse processo em liberdade. Só que o que mais nos chocou foi o fato dela ter sido obrigada, dentro do Fórum Criminal da Barra Funda, a passar por uma revista íntima, revistada por policiais do sexo masculino. Isso é um ferimento aos direitos humanos, aos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, que é uma comunidade em situação de vulnerabilidade, e a Polícia Militar, a Polícia Penal, que a Roma declarou pra gente que foi conduzida no caminhão dos presos com presos do sexo masculino. As polícias necessitam de protocolos para respeitar a mulher trans, que acima de tudo é mulher e merece ser tratada e respeitada como tal. Então o nosso compromisso é com a legalidade e com a garantia de todos os direitos fundamentais da Roman Gaga. Você como advogado, em que crime se enquadra tudo isso que aconteceu com elas de ontem para hoje, meu querido? Bom, foram colocadas algumas capitulações jurídicas ali pelo delegado de polícia. A defesa conhece o trabalho desse delegado, um trabalho muito sério, conhece a referida delegacia, né? Só que a defesa, obviamente, respeitosamente discorda dos fundamentos colocados, né? Foi narrado que a Roman Gaga teria desacatado policiais, só que em nenhum momento a defesa vislumbrou ali xingamentos, né? Ofensas, com a intenção de menoscabar, de achincalhar, de diminuir a figura do funcionário público em razão dele ser funcionário público, né? O que houve ali, em verdade, que brevemente falando, para não adentrarmos muito no mérito e eventualmente prejudicarmos alguma tese de defesa, mas houve uma desinteligência, ânimos exaltados ali. A Roma vem passando por uma série de problemas de saúde, inclusive problemas emocionais, e houve... Depois de todo esse processo... Cortaram Pronto, o Sophie. resto. Isso. Mas o que a gente já tem aí, uma defesa montada pelo advogado. Ânimos exaltados, a Roma está passando por um processo, erro dos dois lados. E o que a defesa vai certamente argumentar é isso, que a pessoa foi à delegacia denunciar um crime, acabou sendo tratada de uma forma incorreta, e houve aí esses outros crimes que, de acordo com o delegado de boletim de ocorrência, aconteceram, que é o caso do desacato e da desobediência. E aí eu falo uma coisa que a Antônia acabou de dizer isso aqui, ó. É um caso bem estranho. Estranho é minimamente para não dizer. Lógico que a gente vai acompanhar a justiça, vai ter investigação. Mas porque até eu tô pensando aqui, daí, onde é que entra a parte da live nua que teria sido feita dentro do estabelecimento. Do hotel, sabe? Tá muito estranha essa história. Agora, de fato, foi uma live nua ou simplesmente foi uma live com a pessoa ali de biquíni ou, sabe, assim, uma parte do vestimento e isso foi interpretado como uma pessoa que estava nua, sabe? Os pontos, eles não fecham, Sophie. Fui procurar aí as informações. A Roma, de fato, abriu uma live para denunciar o hotel e o amigo que teria sido vítima aí de racismo. Esse amigo ainda não foi ouvido, gostaria muito, inclusive, da versão desse amigo que ainda não foi ouvido, para contar o que aconteceu, mas a Roma ficou presa por 24 horas. A gente vai ter agora um processo que deve ocorrer, as investigações devem continuar, mas é importante que a gente destaque um ponto em relação a tudo isso. O primeiro ponto que é o seguinte, Sofia, será que por algum acaso, se não fosse uma mulher trans, o tratamento de fato da polícia seria esse?
Com Seria um certeza não. tratamento de e a gente já tem uma questão aí, né, a gente sabe qual é o procedimento policial e todos sabemos os procedimentos de direitos humanos. Uma pessoa trans precisa ser revistada por mulheres, né, no caso a mulher Uma trans, mulher é uma trans, mulher, sim. ponto. É uma mulher, acabou, sabe? A prisão tem que ser feita por mulheres, o presídio precisa ser feminino. Ela, inclusive, informa que foi transportada num carro junto com presidiários, com homens. Então, tem todo um processo aí que não foi respeitado, e eu acho que esse é o principal ponto desse corte, que é a forma que a gente tem de tratamento do nosso sistema prisional, nosso sistema policial, para os corpos divergentes, que a gente precisa prestar muita atenção. Certamente, se fosse uma outra pessoa com 2 milhões de seguidores, também uma pessoa branca, mas se fosse um homem cis ou uma mulher cis denunciando, eu acho muito difícil que o tratamento tivesse sido ruim a ponto de ter uma briga e a ponto de alguém sair preso dessa delegacia, Sofia. Mas a gente ainda vai esperar outras informações, eu vou acompanhar de fato o depoimento desse amigo que teria sido a vítima do racismo e as outras denúncias que a Roma fez em relação à sua prisão, para a gente ver o desfecho disso tudo que aconteceu. Perfeito, Dai. Eu não tenho dúvida de que seria outro tratamento com uma mulher cis em vez de uma mulher trans. Eu digo isso porque, como jornalista e como mulher trans, eu já cansei de ver situações na qual uma mulher trans seria a vítima e, ao chamar a polícia, acaba sendo transformada na criminosa, sabe? Eu já vi casos de transfobia em que a pessoa, a mulher trans, vai chamar a polícia e daí a polícia chega colocando ela como a criminosa. Eu já vi caso de uma mulher trans se dirigindo a um policial chegar, o policial chegou, ela estava sendo agredida, ela vai chegar no policial já, sim, um pouco meio exaltada, porque ela estava sendo agredida e o policial respondeu dando um tabefe nela, sabe? Então isso acontece. A tal ponto que é muito comum, mas se você estiver sendo alvo de um crime, você vai chamar quem? O Batman? Olha, se você for uma mulher trans, talvez seja mais seguro chamar o Batman. Porque o Batman, pelo menos, não existe. A polícia existe e pode te fazer mal. Sabe? Então, eu assim, tipo... Talvez esteja sendo tendenciosa, talvez esteja sendo tendenciosa. Nós não temos caso sobre esse, não temos mais informações sobre esse caso, mas a história tá muito esquisita porque uma hora tá se falando de uma live nua dentro do hotel, outra hora tá se falando de uma pessoa que foi denunciar um caso de racismo na delegacia e os ânimos se exaltaram. Não tá batendo. E eu, sinceramente, eu tendo a ficar do lado da população trans, porque eu sei como mulheres trans são tratadas pela polícia. Eu sei porque eu já fui alvo de violência policial. Eu já fui alvo de violência policial dentro da universidade onde eu estudava. Por mais absolutamente nada. Então, enfim, vamos esperar mais informações e torcer para que esse caso seja esclarecido. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí, que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.